Noi... Olha de novo aqui, dessa vez com barroco português. Vamos começar. Barroco português começou logo depois do classicismo, logo depois das explorações marítimas, porque o que aconteceu com depois das explorações marítimas? Contexto histórico do barroco. Contra a reforma católica. Não é católico? Fogo. Não apoia Deus? Fogo. Domingo não é seu dia sagrado? Fogo. Basicamente isso. Não é cristão, não é sei lá o que? Morre. Caçado. Você perseguição a qualquer outro tipo de religião, eu acho que principalmente também aos judeus. Temos a Espanha no trono de Portugal, porque tinha aquele rei aleatório que morreu. Ele foi, o que acontece? Ele foi pra África, foi lá explorar a África, assim, tal, pra uma guerra, nunca mais voltou, nunca se encontrou o corpo dele, mas os portugueses ainda achavam que ele ia voltar, e tudo mais, mas aí como ele desapareceu, colocaram o parente de sangue mais próximo dele, que era o quê? Um espanhol. Aí a Espanha fica no troninho de Portugal e os portugueses ficavam esperando o rei voltar para poder tomar o trono de Portugal de volta, né? Tanto que eles querem a independência de Portugal, que também é um contexto histórico. Bom, temos a colonização do Brasil, que é quando o Brasil já vira colônia, já tem um monte de coisa, tem assim, tá tudo certinho, tá tudo fechado, tá tudo ok lá no Brasil, mas Portugal, tendo colonizado o Brasil, teve invasões holandeses, franceses, espanhóis, um monte de gente invadiu o Brasil com muito conflito. E aí tinha mais o conflito da Espanha também, estavam um invadindo o outro, uma guerra assim, muitos conflitos mesmo aqui, muitos conflitos. E um principal que machucou também muitos portugueses é a morte de Camões. Camões morreu, Camões era muito vangloriado, porque Camões, né, gente, movimentou a literatura portuguesa. Agora vamos para as características. Cadê? Características. Muita figura de linguagem, muita antítese, principalmente, tá? Temos dualista, que é entre eu vou pecar, eu vou rezar, eu não sei o que eu faço, meio termo, faço as duas coisas, mas mesmo assim, não me decido, sou confusa. Temos o exagero, é muito exagerado, muita coisa, muito detalhista, muito afobado, faz muita coisa, repete muita coisa e exagerado. Temos pessimista, bem pessimista, né? Que olha a situação de Portugal, tem que ser pessimista, né? E temos o teocentrismo contra o antropocentrismo. Teocentrismo é o quê? Deus no centro. Antropocentrismo é o quê? Homem no centro. Ou seja, é uma briga entre eu prefiro Deus, eu prefiro eu não sei o que eu faço, eu vou rezar, não vou beber, eu vou aproveitar a missa, não vou pecar, vou fazer sei lá o que. Essa guerra, sabe? Essa mistura, é uma confusão. É como se de manhã os portugueses, assim, de dia, os portugueses, eles rezavam, iam na missa, aí faziam o dízimo, e sei lá o que, e de noite os caras iam pro puteiro. Basicamente isso. Aí temos detalhista enrolado, muito enrolado, muito enrolado. Você pode ler 4 versos e vai ser a mesma coisa. Você vai ler assim e não vai te falar nada. Vai falar que tipo assim, comi pão ontem. Sei lá o que, comi pão comeu eu, pão está em mim, blá 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 blá, enrola e é a mesma coisa, não adiciona nada. E aí temos duas coisas importantes, duas características que normalmente são usadas, principalmente pelo padre Antônio Vieira, que é o principal ator que cai na prova, que é o
Conceptismo. O que é conceptismo? É jogo de ideias. Jogo de ideias? Jogo de ideias. Jogo de conceitos. Você brinca com os conceitos. Então você brinca com o que cada coisa significa. Certo? Certo. Você brinca com o que as palavras significam. Ou seja, fala e não fala nada. Basicamente isso. E temos o cultismo, que é o jogo de palavras, que é só pensar no dicionário. Jogo de palavras com dicionário. É isso. E aí temos o nosso... Aqui, ó. Por que tem o conceptismo? Por que tem o cultismo? Por que tem essa enrolação? Por que tem o detalhamento? Porque o homem barroco, ele não podia se expressar diretamente. Se expressasse diretamente, ia pra fogueira. Morria, era caçado, era esquartejado, era decapitado, era blá 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 pela Igreja Católica. Então ele não podia se expressar direito. Por isso toda essa enrolação chata. Mas aí temos o nosso autor principal, que é o Padre Antônio de Vieira, que ele usava religiosidade, ele usava ele usava a religiosidade dele para fazer uma crítica à sociedade. Fazer uma crítica, tipo, ai, tal coisa, não posso falar. Tipo as músicas da censura, né? Só que também fala de alguns preconceitos, né? Preconceitos eu acho que não, mas fala de tipo decadência, pobreza, fome, blá blá blá. Então ele usa a religiosidade dele pra trazer assim uma sublime, assim, ó, não tá certo, tá errado. E aí com isso ele usa o cultismo e o conceptismo. E é isso, basicamente é isso. Então vamos recapitular. Barroco em Portugal, barroco em geral, conceptismo e cultismo. Conceptismo, jogo de ideias, de significados. Cultismo, jogo de palavras. Homem barroco não se expressava direito por conta da Reforma Católica. Reforma Católica? Contra a Reforma Católica. Não podia se expressar direito, por isso que era detalhista, por isso que era enrolado, por isso que era tudo isso. Mas é isso. Isso é barroco português. Beijo.